pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos vocês estejam muito, mas muito bem, né? Assim como, deixa eu puxar aqui um pouquinho, assim como eu estou, né? Muito bom estar conectado com vocês novamente em mais uma aula, né? Aqui quem nos fala, não se esqueçam, hein, gente? Professor Jefferson, seu professor aqui do cantinho, ó, da Martech, tá? E hoje, né, vamos continuar a nossa jornada conectada a um tema muito importante, né, que é o planejamento de eventos, né, gente? Então, hoje mais do que nunca, vamos ter aí uma aula sensacional, né? Conectado com vocês não poderia ser diferente do que isso, né? E estamos construindo algo que ninguém vai tirar de nós, que é o conhecimento. Então, obrigado, Martech, professor Jefferson também. Espero que eu esteja passando de uma maneira muito boa para que vocês absorvam. E, claro, gente, também dependo de vocês para que dê certo na vida de vocês. Coloquem sempre em prática. Por isso que eu trago imaginações, por isso que eu paro para que vocês pensem aí e criem coisas, né? Já num formato como se estivesse na prática, para que no final da aula, no dia a dia, vocês realmente coloquem em prática, que só assim vocês vão ter realmente sucesso naquilo que vocês queiram, né? E almejam aí, tá bom? E bora lá então, gente. Se na primeira aula a gente explorou, né, o que são eventos e os seus diferentes tipos, hoje na nossa aula 2 a gente vai, eu acredito que mergulhar no coração aí de qualquer evento bem sucedido, tá bom? Que é, ali já diz tudo, né, o planejamento, gente. E antes que alguém pense, ah, professor, planejamento é uma coisa muito chata de adulto. Deixa eu falar aqui para vocês um segredo. Gente, planejamento é como criar um roteiro do seu filme favorito. É onde a magia realmente começa a acontecer, né? Eu até trago aqui para vocês já de início, para vocês pararem e refletirem aí. Imagina só, você está ansioso para aquele show do seu artista preferido, tudo parece perfeito, o som, a iluminação, os efeitos especiais, a energia da multidão. O que você, né, talvez não perceba é que cada segundo daquele espetáculo foi minuciosamente planejado meses antes, gente. Desde aquela escolha do repertório mesmo até o exato momento dos fogos de artifício ali. Tudo aquilo foi muito bem pensado, testado e ensaiado. E é isso que a gente vai aprender hoje na nossa aula 2 aqui. Como transformar a ideia, né, uma ideia brilhante, em uma experiência concreta e memorável. E olha, gente, planejamento não é só para eventos grandes não, tá? Se você já organizou uma festa de aniversário, surpresa de um amigo ali, né, aqueles aniversários surpresa, já fez um trabalho em grupo com aqueles prazos mais apertados, né? Ou já planejou até mesmo uma viagem com a família, né? Você já usou muitas das habilidades que hoje a gente vai falar, tá? A diferença, gente, é que agora nós vamos aí sistematizar todo esse conhecimento, trazendo ferramentas e métodos que os profissionais usam no mercado de trabalho, né? E, gente, eu prometo que essa aula aqui de hoje, com certeza, né, vai mudar a forma como aí a gente enxerga as empresas, né, de qualquer tipo de atividade. Vocês vão descobrir que por trás de cada evento, né, desses que a gente vê que é incrível, existe um planejamento muito bem cuidadoso, uma espécie de mapa ali do tesouro que é o guia, né, gente, das ações, das decisões. E o melhor, gente, vocês vão perceber que planejar pode ser divertido, pode ser algo criativo e também, gente, extremamente recompensador. Então, eu quero que vocês se preparem, anotem aí todas as questões para depois ir mais a fundo, né? E mão na massa aí, tá certo? Bom, gente, vamos juntos, né, transformar realmente as nossas ideias em experiências.
tá certo? Então, antes disso, eu quero falar aqui um pouco, como vocês já sabem, gosto bastante, né, de entrar num dos temas que eu acredito que é importantíssimo, né, que é o objetivo da nossa aula aqui, tá certo? Então, agora o que a gente já sabe, né, já viu ali qual que é o tema, qual que é o foco principal, né, da aula de hoje. Agora nós vamos falar um pouquinho dos objetivos, tá? Eu gosto sempre de estar trazendo isso para vocês porque, gente, é importante, né? Tem alguns alunos que falaram, me abordaram e falou, Jefferson, mas por que você sempre traz o objetivo, vai direto ao assunto? Gente, é importante a gente saber onde a gente está e para onde a gente quer chegar, né? E por que o professor hoje está ensinando isso, né? Tem que ter um motivo, um porquê. Se questionem aí, tá? E agora a gente já sabe, né, gente, sobre o qual vai ser o tema de hoje, né? Vamos entender um pouco o que a gente vai conquistar aqui junto, tá? E bora lá. Todo bom planejamento começa com objetivos muito claros, gente. E a aula não seria diferente. Então eu trouxe para vocês 3 metas principais. E cada uma delas, gente, vai agregar um superpoder, né? Um arsenal realmente de conhecimento aí para vocês e de vocês, tá bom? Então, o primeiro objetivo aqui é conhecer as fases do planejamento. Então, aqui a gente vai desvendar todo esse ciclo de vida, né? Tudo o que passa no início até o fim do evento. Então, ciclo de vida completo ali do evento. A gente vai descobrir que todo evento, do menor ao maior, passa sempre por 3 fases essenciais. O planejamento, que é a fase, né, da preparação, da execução, o grande dia, né, que é a execução, e a avaliação, gente, que é o aprendizado depois do evento. E uma coisa muito importante, vocês vão entender como cada fase se conecta com a seguinte, criando esse fluxo lógico e mais eficiente. Um exemplo que eu trago aqui para vocês. Na fase de planejamento, né, a gente define todo o esquema, né, de objetivos, público, orçamento, cronograma, né? Na execução é colocar a mão realmente na massa e fazer acontecer. E na avaliação, gente, a gente analisa, né, o que deu certo, o que poderia ali ser melhor ainda, né, e extrai aprendizados para que a gente faça um próximo evento. Conhecer, gente, essas fases é como ter realmente um GPS ali para a organização de eventos. Não importa onde você está, sempre sabe qual o próximo passo que vai dar ali, tá? O segundo objetivo, elaborar objetivos SMART. Gente, agora a gente vai falar de uma ferramenta poderosíssima, que eu acredito que vai mudar completamente a forma como vocês definem as metas, né? Não apenas para eventos, mas para qualquer projeto de vida, tá? Os objetivos SMART, gente, são como uma fórmula mágica para garantir que as suas metas sejam realmente alcançáveis, tá? Então, SMART é uma sigla em inglês que significa específico, mensurável, algo atingível ali, algo relevante e temporal, né? Então a gente vai aprender cada um desses elementos, né, como um exemplo prático, né, em vez de dizer quero fazer um evento legal, que é algo vago e subjetivo, vocês vão aprender a dizer quero realizar um evento que atraia 200 jovens entre 16 a 20 anos, que vai promover, né, para promover a nossa linha de produtos com orçamento máximo de R$ 5.000 até o dia 30 de novembro. Vocês viram a diferença? O segundo objetivo, gente, é claro, é algo concreto e permite que a gente meça o sucesso depois. E essa habilidade é muito valorizada em qualquer tipo de carreira que vocês escolherem aí, tá certo? Vamos para o terceiro objetivo, criar um checklist básico, gente. Aqui muita gente, né, é quando a pessoa chega na hora da prática e concreta da aula, vamos dizer assim. O checklist, gente, pode ser uma coisa muito simples, né, mas é uma ferramenta aí mais poderosa que existe para garantir que
cada coisa e nada importante seja esquecido, tá? Vocês vão aprender a criar um checklist eficientes que cobrem todos os aspectos essenciais ali do evento, tá? Não é só sobre listar a tarefa, é sobre priorizar, né? Sequenciar e também delegar, tá? Um bom checklist não diz apenas o que fazer, mas também quando fazer, quem deve fazer, tá? E o mais legal, vocês vão perceber que os princípios de um bom checklist servem para organizar qualquer tipo de projeto, gente. Desde estudar para a prova até planejar uma viagem aí com seus amigos, tá? E qual a ideia da aula de hoje? Gente, no final dela, eu quero que vocês saiam, vocês vão sair, né? Não apenas com conhecimento teórico, mas com ferramentas práticas que poderão usar imediatamente. E o melhor de tudo, vocês vão entender que planejar não é sobre limitar a criatividade, mas sim sobre criar a estrutura que permite que a criatividade flua de forma organizada e eficaz, tá certo? Então, vamos aqui já comigo, né? Agora que falamos sobre os objetivos, já vamos nos conectar, né, no que eu chamo de a jornada do evento aqui, gente. Deixa eu mudar o slide. Espero que vocês estejam entendendo aí a nossa aula. Bom, pessoal, chegando aqui nas fases do evento, pode ver que eu coloquei 3 tópicos aqui, né? O planejamento, execução e avaliação. Já falamos sobre eles, mas você vai entender tudo isso, tá? Gente, todo evento, seja uma pequena reunião familiar, ou um festival para milhares e milhares de pessoas, passa por essas 3 fases fundamentais, que vai transformar todo o ciclo ali completo. Então, entender isso aqui é como ter um mapa mesmo para cada uma organização. E hoje vamos explorar junto um pouquinho de cada uma delas em detalhes. A primeira é o planejamento, gente. Essa é sem dúvida a fase mais importante de todas. É aqui que a magia acontece. O planejamento é como construir, né, alicerces de uma casa, gente. Então, se for bem feito, tudo que vem depois ficará o quê? Isso mesmo. Se a gente faz bem feito, não precisa fazer de novo, e tudo que fizer vai ficar muito mais sólido, muito mais seguro, tá certo? Nessa fase, a gente define o conceito do evento, estabelece os objetivos claros e algo muito importante, até para que a gente não perca dinheiro, tá? Nós temos que identificar ali o nosso público-alvo, né? Então, criar o orçamento, né? Escolher, gente, o local e a data, importante também, principalmente horário, né? Porque o meu público se conecta a isso. Um público mais velho trabalha, então os horários do meu evento, como que vai encher de pessoas aqui? Qual o horário é mais estratégico, né? Monta a equipe, desenvolve o cronograma e planeja a divulgação, gente. É um trabalho realmente ali de formiguinha, cheio de detalhes, mas incrivelmente recompensador. Muita, mas muita gente, né, sempre vai ter, gente, pessoas que vão subestimar essa etapa, tá? Essa fase, né? E muitas das vezes vai querer pular ela direto ali para a execução, que para mim é um grande, mas um grande erro, né? Para todos. Um planejamento muito bem feito, gente, pode prevenir até 80% dos problemas que poderiam aparecer durante aquele evento. Então pensa nisso como ensaiar para uma peça de teatro. Quanto mais você pensa e ensaia, mais natural e perfeita fica a sua apresentação, tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro tópico, que é o planejamento. Essa parte é importantíssima, gente. A segunda fase é a execução, gente. O tão esperado, né? Que é o grande dia. Essa fase é a mais visível para todos, onde todo o planejamento está saindo do papel e vira realmente realidade. É quando as portas vão se abrir, os convidados chegam, né? A programação vai começar a rolar, né? Mas ao contrário do que muitos pensam, gente, a execução não é sobre apenas fazer acontecer. É sobre também gerenciar tudo que foi planejado,
né? Adaptar-se aos imprevistos, né? Que a gente sabe que sempre acontece. E garantir que a experiência dos participantes seja a melhor possível, tá? Então, durante a execução, a equipe precisa estar super alinhada, né? Comunicando-se constantemente, né? Resolvendo problemas rapidamente e mantendo a energia alta, tá, gente? É a fase intensa, cheia de, eu acredito que adrenalina. Já participei de eventos que eu estava como organizador também, né? Onde o trabalho que a gente todos fizeram e estão fazendo em equipe brilha, tá? E aqui, gente, vai um segredinho para vocês. A melhor execução, gente, é aquela que parece natural e sem esforço para os participantes, tá? Mesmo que nos bastidores esteja todo mundo correndo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, tá certo? Terceira fase, gente, a avaliação. É essa, né, que é muitas das vezes é negligenciada. Gente, mas é muito importante. O evento acabou, todo mundo está cansado, a tendência é simplesmente ir para casa e descansar, certo? Gente, errado. A avaliação é onde a gente aprende, né, com a experiência. A gente vai medir os resultados, né, coleta os insights, para que a gente melhore os nossos próximos eventos, né? Então essa fase ela vai incluir aí métricas, análises, quantas pessoas compareceram, qual foi o engajamento, né? Coletar feedback dos participantes, né? Fazer um bom balanço financeiro, documentar lições aprendidas e agradecer a todos que participaram. Gente, é como realmente assistir a gravação do seu jogo de futebol para entender onde acertou e onde pode melhorar. Então, um profissional, gente, que não avalia, né, seus eventos está condenado a repetir os mesmos erros de sempre. O mais importante aqui, gente, é entender que essas três fases não são interconectadas e foram, né, na verdade, um ciclo contínuo. A avaliação de um evento vira insumo para o planejamento do próximo. A execução revela gaps do planejamento que podem ser corrigidos no futuro. Gente, é um progresso, né, um processo, né, de progresso, né, de melhoria constante ali. Com o tempo, gente, nós vamos nos transformar ali em amadores, em verdadeiros experts na organização de eventos, tá? Agora, algo que a gente já ouviu falar muito, acredito que vocês também, sobre os objetivos SMART, galera. A gente vai falar de uma das ferramentas que eu acredito que é mais poderosas ali. É uma das ferramentas mais poderosas, né, do planejamento aqui, ó. Deixa eu mudar, próximo slide, né? Os objetivos SMART. Gente, essa metodologia, né, é uma metodologia. Ela é usada por empresas e profissionais de sucesso em todo o mundo. Então dá para ver que é algo, não é pouca coisa não. E vocês vão ver como que ela pode transformar completamente a forma como a gente define as metas, não apenas para eventos, mas para qualquer projeto da vida de vocês, tá? SMART, gente, é uma sigla, tá? Que representa 5 características que todo objetivo bem-sucedido deve ter. E eu vou apresentar aqui elas para vocês, cada uma delas. É isso mesmo. Então vamos lá. Esperem só um segundinho. S, gente, que é, já começamos ali no início, né, com o primeiro, né, de S, que é o específico. Se o objetivo, gente, precisa ser claro, específico, sem espaço para interpretações vagas. Em vez de quero fazer um evento legal, o que é legal, afinal, gente? A gente não sabe o que é isso. Pensem em quero organizar um workshop de fotografia para iniciantes. Quanto mais específico, mais fácil fica a tomada de decisões durante o planejamento. Pergunta a si mesmo, gente, o que exatamente quero alcançar? Por que esse objetivo é importante? Né? Quem está envolvido nele? Onde vai ser e qual recurso eu preciso? Tá certo? Esse é o S específico. M, mensurável, gente. Se você não puder medir, não
pode gerenciar. Então, objetivos mensuráveis permite que você acompanhe o progresso e saiba quando atingiu a meta. Em vez de quero muitas pessoas no meu evento, pense em quero 50 participantes pagantes, né? Os números, gente, traz uma clareza e objetividade. E pergunte-se a si mesmo, como vou medir o progresso, né? Como vou saber quando o objetivo foi alcançado? Pense, né? Atingível, gente. Sonhar alto é muito importante, mas objetivos precisam ser realistas. Então, considerando seus recursos, seu tempo, sua capacidade, um evento para 10 mil pessoas pode não ser atingível, né, para quem está iniciando agora, mas para 50 pessoas, sim. Objetivos inalcançáveis só levam a uma grande frustração. E eu quero que vocês se perguntem: tenho os recursos necessários? Tenho as habilidades necessárias? E o tempo é suficiente, né? Agora, o R de relevante, né, gente? Relevante. O objetivo precisa fazer sentido, gente, dentro de todo o ecossistema ali, tá? Porque esse evento é importante. Como que ele vai se alinhar com os seus valores ou com a sua missão da organização, da empresa? Um workshop de fotografia pode ser relevante se você tem uma loja de equipamentos fotográficos, mas talvez não seja se você tem uma loja de roupas, não conecta. Pergunte-se assim mesmo, gente, vale a pena perseguir este objetivo, né? É o momento certo? Isso se alinha com outras necessidades? Pensem. E o T de temporal. Todo objetivo precisa de um prazo definido. Sem prazo, não há urgência. E as coisas, gente, vão sendo empurradas com a barriga. Organizar um workshop pode ficar para sempre no planejamento e não sai nunca. Mas organizar um workshop até 30 de novembro cria um senso de urgência necessário, né? Então, quero que vocês se perguntem: quando quero alcançar esse objetivo, o que eu faço, né? O que posso fazer hoje para alcançá-lo? O que posso fazer em 6 semanas, né? E agora eu quero ver a diferença na prática, gente. Vamos ver aí. Objetivo não SMART. Prestem atenção, gente. Um objetivo não SMART. Quero fazer um evento de sucesso sobre sustentabilidade. Não SMART. Isso não foi nada SMART. Novamente, não SMART. Quero fazer um evento de sucesso sobre sustentabilidade, tá? Novamente, não SMART, porque eu errei ali. Quero fazer um evento de sucesso sobre sustentabilidade. Agora, o SMART, olha a diferença. Quero realizar um workshop presencial sobre sustentabilidade para 40 estudantes universitários com um orçamento no máximo de R$ 2.000 e gerando no mínimo 30 leads qualificados para a nossa ONG até o dia 15 de outubro. Gente, veja como esse segundo objetivo dá uma direção muito mais clara para o planejamento. Sabendo exatamente o que queremos, fica mais fácil tomar as decisões subsequentes, desde a escolha do local até a estratégia de divulgação. E o melhor, gente, essa metodologia serve para tudo, né, na vida de vocês. Querem tirar uma nota boa na prova? Em vez de quero ir bem na prova, pense em quero estudar 2 horas por dia durante 3 semanas e alcançar pelo menos uma nota 8 na prova ali de matemática no dia 25. Querem juntar dinheiro para uma viagem? Em vez de quero economizar, pense, quero juntar 1.200 em 6 meses para viajar no recesso. Então, dominar esses objetivos SMART é como ganhar um superpoder para a vida de vocês, né? Vocês vão conseguir transformar sonhos vagos em planos concretos, né? E realizáveis, gente, que é o melhor de tudo, né? Bom, pessoal, agora que a gente entendeu, né, as fases do evento e também algo muito importante, né, que é definir os nossos prazos ou nossos objetivos SMART, chegou a hora da gente falar dos elementos essenciais que compõem o planejamento de qualquer evento, tá? E nós vamos começar aqui com o primeiro, que é o público-alvo. Gente, esse sem dúvida é o ponto de partida mais importante.
tá? Então, conhecer o seu público é como ter um GPS para todas as decisões ali do evento. Não adianta a gente planejar um evento incrível, né, se ele não conversa com as pessoas que você quer realmente atingir. Então, para definir bem o seu público, vocês precisam responder perguntas como: quem são essas pessoas? Que idade elas têm? Quais seus interesses, gente? O que elas valorizam? Como que elas se comunicam? Onde buscam informações? Um exemplo, gente. Um evento para adolescentes vai ser completamente diferente de um evento para executivos corporativos. A linguagem, a programação, o local, a divulgação, tudo muda conforme o público. E aqui vai uma dica de ouro. Personas, gente, são uma ferramenta fantástica para isso. Criem personas fictícias que representem o seu público ideal. Deem nome, idade, profissão, hobbies, desafios, sonhos. Isso ajuda muito a visualizar e tomar, né, decisões mais acertadas, tá certo? E agora, o orçamento. Gente, sim, a parte que todo mundo acha chata, mas é absolutamente crucial aqui e importante. O orçamento é a espinha dorsal mesmo do evento. Ele define o que é possível ou não a gente fazer. Então, um erro comum de iniciantes é subestimar custos ou superestimar receitas, tá? Então, para criar um orçamento realista, vocês precisam listar todas as despesas possíveis: local, alimentação, equipe, marketing, impostos, contingências e todas as receitas esperadas, né, como ingressos, patrocínios e vendas. E nunca se esqueçam da reserva para imprevisto. Então, recomendo pelo menos 10% do orçamento total ali. Uma planilha bem organizada, gente, é a sua melhor amiga aqui. E eu quero que vocês se lembrem, criatividade não depende de dinheiro. Muitos eventos incríveis foram feitos com orçamentos apertados, mas com uma boa e muita imaginação, tá? O próximo é o local e a data, gente. E essa escolha é estratégica demais. O local precisa ser adequado ao tipo do evento, ao público e o orçamento. Então pensem, gente, capacidade, acessibilidade, infraestrutura, estacionamento, né, atmosfera. Então uma festa ali intimista, né, num espaço enorme fica estranha. Assim como um evento grande num espaço pequeno fica desconfortável. A data é crucial. Verifiquem feriados, né, porque eventos concorrentes podem acontecer, períodos de prova da escola ou faculdade, até previsão do tempo, tá? Dica de hoje aqui do local e data, gente. Visitem o local pessoalmente antes de fechar e preferencialmente no mesmo dia da semana e horário que seu evento vai acontecer. Isso revela detalhes que fotos não vão mostrar, tá? E agora o cronograma, gente, é o que transforma caos aqui, né, em tudo isso em organização. É a linha do tempo, gente, que detalha todas as atividades desde os preparativos, né, meses antes até o dia do evento. Então, um bom cronograma inclui tarefa, o responsável, prazo, o status, ferramentas como o Google Sheets, que é o famoso Excel ali também, né? Temos Trello, né? Podem ajudar muito. Então, dividam em fases, né? Que tem o pré-evento, 3 semanas antes, um mês antes, uma semana antes, durante o evento, a hora do evento e pós-evento, né? E detalha tudo, desde enviar convites até testar o microfone 2 horas antes. Lembra, gente, 1 minuto de planejamento pode economizar horas de correção, certo? Finalmente, a divulgação, gente, porque nada adianta um evento perfeito se ninguém soube dele. Então, a estratégia de divulgação depende completamente do público-alvo. Onde que ele está? Instagram, TikTok, e-mail, panfleto na escola. Cada canal exige abordagens também diferentes. Então, crie um plano de conteúdo com antecedência. O que postar um mês antes, 2 semanas antes, uma semana antes, no dia anterior, no dia do evento. Então usa diferentes formatos, post, story, vídeos, convites visuais e não subestime o poder do marketing também boca a boca.
incentivem, né, que os primeiros inscritos, gente, já convidem os amigos, tá certo? Bom, espero que vocês estejam entendidos desse ponto aqui, né? E agora, galera, a gente vai falar, né? Vamos conversar aqui sobre um tema que geralmente causa arrepio, né? Mas é absolutamente essencial, tá? É o orçamento e os recursos, gente. Bom, prometo que depois da nossa aula vocês vão ver, né, que controlar o dinheiro do evento não é um bicho de sete cabeças, mas sim, né, uma ferramenta poderosa para tornar seus sonhos realidade, tá? Então, vamos começar aqui a falar sobre receitas e despesa, tá? A base de qualquer orçamento, gente, saudável, né, do lado das receitas, considerem tudo que entra. Então, venda de ingresso, patrocínio, apoio institucional, venda de produto durante o evento, até mesmo, né, o crowdfunding, né, se for o caso aí. Do lado das despesas, listem tudo que vocês vão gastar. E eu quero dizer tudo mesmo. Itens que muitos esquecem: taxa de cartão, né, para venda online, seguros, limpeza, imposto, custo da sua equipe, alimentação da própria equipe, reserva para imprevisto. Gente, uma dica: crie uma planilha com 3 colunas: item, valor orçado e valor real. E durante o planejamento e execução vão preenchendo e comparando ali. Isso ajuda a manter o controle, tá? Agora a gente vai falar sobre patrocínio, gente. Uma das formas mais interessantes de viabilizar eventos, gente. Conseguir patrocínio não é sobre pedir dinheiro, gente, é sobre criar parcerias de valor. Então, empresas, né, patrocinam eventos porque vêm benefícios, visibilidade da marca, acesso a um público específico, associação a valores positivos. E para conseguir patrocínio, você precisa criar um kit de patrocínio atraente, mostrando muito claro que a empresa ganha com isso. Então, incluam ali dados sobre o público do evento, opções de patrocínio, tipo ouro, prata, bronze, com benefícios diferentes, métricas de retorno, cases anteriores de sucesso e personalizem a abordagem para cada empresa. Mostra que vocês entendem o negócio delas e como o evento se alinha com seus objetivos, tá bom? E falando em parcerias, temos o último ponto, que são as estratégicas, né, gente? Essas podem ser até mais valiosas que patrocínios em dinheiro. Uma parceria estratégica é quando outra organização ou pessoa oferece a troca de visibilidade ou outros benefícios. Por exemplo, o restaurante pode oferecer comida, né, ali do evento, em troca de ser a sua marca divulgada, né, em troca de ter a sua marca ali divulgada. Um influencer pode promover o evento em suas redes em troca de ingressos VIP, né? Uma gráfica pode fazer ali os materiais em troca de menção, né, nos créditos. O segredo, gente, é pensar, ganha-ganha. O que eu posso oferecer, né, que tenha valor para o parceiro sem custo direto para mim. Muitas vezes, gente, criatividade vale mais que dinheiro. E aqui vai algumas dicas para vocês, práticas para você gerenciar recursos como, né, realmente um profissional ali, ó. Gente, priorizar é tudo. Não dá para ter tudo o que queremos, então aprenda a distinguir entre essencial, importante e desejável. O essencial vem primeiro. Não se esqueçam. Negociem tudo. Preços não são imutáveis. Peçam desconto, pagamento à vista, negociem pacotes com os fornecedores, né? Tudo isso vai ajudar a testar antes de você fechar a compra. Controle diário, gente. Revisem orçamento regularmente. Uma planilha atualizada é como um termômetro da sua saúde financeira do evento, tá? Transparência total. Se trabalham em equipe, deixe um orçamento visível para todos. Isso evita mal entendidos e garante que todos estejam alinhados, né? Plano B financeiro, gente, sempre tem um plano para casos, né, aconteça, que casos as receitas esperadas não se
concretizem, né? Não deu dinheiro. O que pode ser cortado ali, o que pode ser substituído por alternativas mais baratas. Então, sempre se lembra, o objetivo do orçamento não é limitar a criatividade, mas sim dar realidade aos nossos sonhos, tá bom? Vamos lá, agora chegou a hora da gente falar sobre uma das ferramentas mais simples, porém muito poderosa, que é o checklist, gente. Vamos lá. Antes que alguém pense, checklist, né? É só uma listinha básica. Deixa eu te contar uma coisa, gente. Os profissionais mais experientes e bem-sucedidos da área de evento nunca abrem mão de um bom checklist, né? É como ter assistente pessoal que garante que você não vai esquecer nada importante, tá? Então, vamos começar entendendo aqui o porquê, né? O checklist é essencial. Gente, nosso cérebro, a gente sabe que é incrível, mas quando a gente está planejando um evento, com centenas de coisas para fazer, para lembrar, é algo fácil ou algo importante pode escapar, né? E o checklist é como uma memória externa, né? Que vai liberar a nossa mente para focar na criatividade, na solução dos problemas, em vez de ficar tentando lembrar se já fez tal coisa. Além disso, o checklist bem feito reduz o estresse, porque você já sabe que nada vai ser esquecido, tá? Então agora, 5 itens essenciais que não podem faltar em nenhum checklist no evento, gente. Esses são os pilares que sustentam qualquer evento, independente do tamanho ou tipo. Definição clara do objetivo. Parece óbvio, mas é incrível quantos eventos falham aqui, gente. Então, antes de qualquer coisa, escrevam claramente. Esse evento existe para e escrevam. Sem um objetivo, sem nada bem definido, todas as outras decisões ficam sem rumo. Público-alvo definido: quem são as pessoas, onde estão, o que elas gostam, como vamos alcançar elas, tá? Outro, orçamento detalhado, gente, que é o terceiro. Não adianta só ter número tal, precisa de uma planilha com todas as receitas e despesas específicas e incluindo uma reserva para imprevisto. Cronograma realista, gente, desde o primeiro preparativo, meses antes, até o pós-evento. Inclua prazo, gente, para cada tarefa e suas responsabilidades por cada uma. Plano de divulgação, como as pessoas vão saber do seu evento, quais canais eu vou usar, que mensagem que eu quero passar, né, em que tempo, né? Agora um exemplo prático para vocês aqui, tá? Para vocês verem como isso funciona na vida real, tá? Vamos imaginar que a gente está organizando um workshop de fotografia para iniciantes. Um mês antes, definir objetivos específicos, como ensinar o básico da fotografia para 20 pessoas, fechar o local, criar material de divulgação, abrir inscrições. Na segunda semana, a gente já pode começar o quê? A campanha nas redes sociais, confirmar os palestrantes, preparar o material do participante, né? Um dia anterior, o evento, confirmar tudo com a equipe, carregar todas as baterias, imprimir lista de material. Dia do evento, chegar 3 horas antes, montar tudo, receber os participantes, executar conforme planejou. Pós-evento, agradecer a todos, coletar o feed, analisar o resultado e fazer prestação de contas, tá? Algumas dicas, gente, para criar um checklist eficaz. Sejam específicos, tá? Priorizem, revisem, compartilhem e celebrem as conquistas. Lembre-se, o checklist perfeito não é necessariamente o mais longo, mas sim o mais útil para vocês, tá? E é isso. Agora chegou o momento de colocar em prática tudo que a gente viu, turma. E a gente quero que vocês, né, saibam que sempre tudo que eu trago é algo 100% aplicável aí na vida real, né? Então, vamos imaginar uma situação que muitos de vocês já vivenciou, né? Vivenciaram ou vivenciarão, né? Eu tenho certeza que em breve, que é organizar um happy hour de confraternização para um grupo de 30 pessoas. E para inspirar vocês, vou dar alguns exemplos que vocês podem entrar no checklist. Definam tema e atmosfera. Será que é um happy hour casual, temático, com que tipo de música? Planeje o cardápio e bebidas pensando no público.
Tem vegetariano? Alguém bebe álcool? Como garantir que todos se sintam incluídos? 3. Cria momentos de interação. Como evitar que fiquem apenas os mesmos grupos conversando, né? Então, é isso. 4. Planejar a comunicação antes e durante. Como vocês vão convidar? Só pelo WhatsApp, que está um convite visual, e durante o evento, para garantir que todos saibam as informações importantes. 5. Preparar surpresa ou elemento especial, que pode tornar o happy hour inesquecível. Talvez um brinde especial, uma foto coletiva divertida. Agora vocês vão fazer esta atividade. Pense individualmente por 5 minutos e anotem suas ideias para 5 itens do checklist. Sejam criativos e lembre-se de tudo que a gente aprendeu hoje, tá certo? E o melhor de tudo, o checklist que vocês criarem hoje pode ser usado para valer, gente, quando realmente forem organizar um evento assim, tá bom? Então, mãos à obra e lembre-se, não existe resposta certa ou errada. Existem escolhas estratégicas e justificativas. Mostrem que entenderam os conceitos da aula e sejam criativos nas soluções, tá certo? Fico por aqui com mais uma aula e até mais, gente. Um abraço a todos e professor Jefferson por aqui. Agradeço novamente aí. Até mais.